E aí, torcida que canta e vibra, uma ótima quinta-feira aí para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Verdão, que apresentou o jogador Marlon Freitas nesta quinta-feira lá no CT. Estou trazendo um corte aí com essas últimas informações dessa apresentação do jogador. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Latifi, vamos ao que interessa, vamos falar de Marlon Freitas, que chegou, já deu entrevista coletiva, né? Chegou com muita expectativa vindo do Botafogo. Conta aí os pontos mais importantes, né, que você pôde observar aí dessa entrevista. Daqui a pouco a gente ouve o jogador. Primeiro, boa tarde, né, Lu, Danilo, PVC, Mussete. Pois é, o Marlon Freitas foi apresentado hoje como novo reforço do Palmeiras, né, o único até o momento, e tem alguns pontos da coletiva dele que chamam a atenção. O primeiro deles é ele dizendo que a melhor versão dele no Botafogo, nessas 3 temporadas que ele ficou por lá, não vai ser o suficiente aqui no Palmeiras. Então isso é um ponto interessante, sabendo que ele chega para um setor que foi muito criticado no final do ano passado, né? O Aníbal Moreno foi negociado em definitivo, ainda o clube tem essa questão do camisa 5, que vai apostar no Pacheco, mas também fica de olho no mercado para tentar um jogador mais vitorioso. E ele falou que, por enquanto, não conversou de tática com o técnico Abel Ferreira, mas que ele pode jogar tanto como 5 e também como 8, para solucionar esse problema do Palmeiras como camisa 5. Outro ponto muito curioso da coletiva de imprensa do Marlon Freitas é ele comentando o episódio da piscadinha, né? Os torcedores vão se lembrar da famosa piscadinha do Marlon Freitas naquele 4-3 contra o Palmeiras, né? Justamente contra o Palmeiras, que ficou marcado como a derrocada do Brasileirão de 23 do Botafogo, que liderava por muito tempo e acabou perdendo o título. E ele até ficou um pouco desconfortável, disse que não gosta de falar sobre o assunto, mas que nunca mais vai fazer a piscadinha, porque é um assunto muito delicado para ele e que marcou muito a carreira dele. Ele ainda disse que as pessoas reconhecem ele pela piscadinha, mas não pelas conquistas. Lembrando que o Marlon, ele foi o capitão do Botafogo, campeão da Libertadores do Brasileirão de 24, e é um exemplo desse novo perfil de reforço que o Palmeiras está buscando para essa temporada. Eu acho que ele vai ser 5. Em princípio, ele vai ser 5. E provavelmente não começa o jogo contra a Portuguesa no sábado, porque o Palmeiras vai jogar com o time reserva. Aliás, isso é um ponto importante, que, na minha opinião, pesa mais no estadual de São Paulo do que no estadual do Rio de Janeiro ou no estadual do Rio Grande do Sul, embora do Rio Grande do Sul também seja pesado. O Campeonato Paulista é a primeira pré-temporada da história do futebol mundial com rebaixamento. Você tem 8 jogos para não ser rebaixado. A loucura é que você não joga em primeira análise para ser campeão. Você joga para evitar o rebaixamento, porque são 8 jogos. E como disse o Abel, não é o problema. O Abel percebeu uma coisa agora que estava clara quando houve a mudança do calendário. E ali atrás eu disse, o CBF criou um calendário que melhorou, mas que é um remendo. Uhum. Então, por exemplo, você vai começar o estadual com 8 jogos para não ser rebaixado. Porque a Portuguesa está treinando há um mês, porque o Botafogo de Ribeirão Preto está treinando há um mês, com o Tencate achando que o time está super forte. E aí, com os times que a gente sabe, a Champions League do Campeonato Paulista é uma Champions League com uma diferença que é a seguinte: no sorteio da Champions League, você enfrenta 2 clubes do grupo de força 1, 2 do grupo 2, 2 grupos de força 3, 2 do grupo de força 4. Em São Paulo, você pega os 3 do grupo de força 1 e só 1 do grupo de força 4. E ao contrário, do grupo 4 é ao e contrário. O time do grupo de força 4 pega 1 do grupo de força 1 e 3 do grupo 4. Teoricamente é mais fácil para o grupo 4. O Primavera pode ser campeão paulista porque ele tem uma tabela mais fácil no começo. E o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, São Paulo correm o risco de rebaixamento se não tomarem cuidado. Não é que vão sem correr o risco de rebaixamento. É que se não tomar cuidado, vai terminar a campanha de 8 jogos apenas na parte de baixo da tabela. Foi um regulamento capcioso, vamos dizer assim, para os grandes, né? Para aumentar já esse nível de emoção logo no início do ano, no campeonato que tem menos datas. Mas vamos ouvir Marlon Freitas falando sobre esses pontos que o Latifi esmiuçou para a gente. Consigo fazer tanto de primeiro volante como de segundo volante. Eu acho que hoje o futebol ele mudou muito, né? Já há alguns anos, né? Essa questão, o 8 está virando 5, né? O 10 está virando 8. Então eu tenho essa facilidade, né? Meu intuito aqui é ajudar,
né, ajudar meus companheiros, ajudar o clube a conquistar os objetivos durante toda a temporada. Né, como o nosso presidente falou, é uma temporada difícil, uma temporada de grandes desafios, né, mas uma temporada, né, que eu tenho certeza que vai ser vitoriosa, né, com muita entrega, com muito trabalho, né, que a gente vai conquistar todos os objetivos no ano. Então, assim, né, tanto jogar de 5 e de 8 eu não vejo problema nenhum, né, vai depender muito do Mr. Abel. Né, é importante estar à disposição, é entender aquilo que a filosofia de trabalho dele, a proposta tática dele, né, executar da melhor maneira possível. E também, como ele sempre, já peguei nesse começo de temporada, é que ele dá muita liberdade para o atleta, né, e eu gosto disso também. E aí a minha tomada de decisão ali dentro do campo também. Marlon Freitas mostrando a sua versatilidade. Falou, olha, eu posso jogar de 8, pode jogar de 5, não tem problema nenhum, ainda não conversou com o Abel, mas está disposto aí a ajudar o time de qualquer forma. Danilo, dá para ele jogar de 5? É a solução ideal para o Palmeiras, que agora tem menos volantes nessa posição da primeira volância, depois da saída do Aníbal. Agora tem o M, tem um garoto também, né, que está chegando para reforçar o time. Mas não são poucas opções, não? Então, eu não acho que o time do Palmeiras não vá funcionar se você montar ali Evangelista, Marlon e Andréas. Um triângulo ali, 3 jogadores de meio de campo, enfim. Eu não vejo que, não vai funcionar de jeito nenhum. O que me incomoda é a falta de opção. Porque a gente vai lembrar, no ano passado, em novembro, quando o Palmeiras perde a final da Libertadores para o Flamengo, o Abel termina a coletiva dizendo: a gente perdeu por excesso de irreverência, por falta de experiência, alguma coisa assim. E a gente vai olhar o time que o Palmeiras entrou. Tinha M e Aníbal como opções de camisa 5, os dois no banco, e o Bruno Fux improvisado como 5. Ok, foi uma tentativa do Abel, não deu certo, e na reta final o Aníbal foi mal, teve o erro contra o Grêmio, e acabou vendido, contra o Flamengo antes, e acabou vendido. Aí quando a gente analisa, fala, então o Palmeiras vai buscar uma outra opção de camisa 5. Ok. Começa a temporada, ele não só vende o Aníbal, que era o 5 mais puro, digamos assim, do elenco, como não busca e paralisa a busca por um camisa 5, como bem trouxe o PVC, para trazer um jogador pronto, para buscar um jogador pronto, mas dia 28 vai começar o Campeonato Brasileiro com possivelmente o Fux como uma opção improvisada ou apostando no Pacheco, que é justamente o que o Abel falou, que era excesso de reverência, falta de experiência. De novo, não significa que o Palmeiras vai dar errado com o Marlon, com o Andréas, com o Evangelista. Não é isso. Eu não acho que é impossível dar certo. Pode ser, mas para mim falta pelo menos a opção do Abel olhar e falar, não, esse jogo aqui eu vou pôr um 5 mais 5. E eu ainda acho que o Emiliano pode render, mas eu não consigo ver ele como aquele 5 que vai ficar correndo de um lado para o outro na frente da área. Então eu acho que falta essa opção. É um risco. Pode dar certo? Pode chegar em junho com esse time montado, de repente conseguir um Fabinho da vida que está por pré-contrato, alguma coisa, e aí a gente vai olhar e falar, o Palmeiras se arriscou, mas deu certo. Mas para mim está bem claro, é um planejamento arriscado, não significa que vai dar errado. Eu penso diferente. Mas eu posso fazer um teste com o Danilo? Claro, fica à vontade. Vocês viram o programa ontem? Eu vi cortes. Então vamos perguntar se ele viu o programa ontem ou não. Será que ele viu o programa ontem, Latifi? Não viu, não viu. Quais são os nomes dos 3 porquinhos? Putz, não tenho a menor ideia. Não? Não. Danilo, Gabriel Menino e Patrick de Paula. Tá. Sim. Você quer falar pra mim? Não, a gente falou disso ontem, deixa eu falar, depois eu explico pra ele. Mussetti, de que forma o Marlon Freitas pode ser melhor aproveitado? Fato é, né, claro, é um grande reforço, foi um dos pilares do Botafogo campeão, era capitão do time, tinha uma liderança muito grande, além de ter uma possibilidade muito grande ali na construção, na bola longa, enfim, muitas virtudes. Como que o Abel pode utilizá-lo da melhor maneira? Lu, eu acho que o ideal seria ter esse camisa 5 puro, como o Danilo disse, para o Marlon ser o bom 8 que ele é e disputar posição com o Lucas Evangelista, com o Palmeiras tendo a capacidade de criação do Andréas e o Rafael Veiga como opção. E aí, assim, eu penso diferente, mas acho que eu estou no meio do caminho entre PVC e Danilo pela explicação que o PVC disse ontem no programa dos 3 porquinhos, né, da alternativa de usar jogadores jovens como o Pacheco poderia ser uma solução. Eu acho que é diferente o Palmeiras largar dessa falta de opções, da aposta, do risco, das opções não darem certo e o Abel encontrar alternativas. O Zé Rafael como camisa 5, por exemplo, deu muito certo, mas não foi algo que o Palmeiras planejou desde o início da temporada, depois de frustrações dos campeonatos. Eu acho que existe uma diferença. Pode dar muito certo Marlon com o Lucas, pode dar certo o Pacheco, o Fux pode jogar como jogou no início e depois caiu de rendimento.
Mas eu acho que o Palmeiras, pelas frustrações do ano passado, pelo investimento que tem, eu acho que poderia buscar uma opção. Não estou falando de Fabinho ou de Casemiro, mas uma opção como o Lucas Evangelista, que é um investimento médio e que traz essa alternativa. Eu acho que você largar com Marlon, Evangelista, um zagueiro improvisado e 1 ou 2 garotos da base, eu acho muito arriscado. E vale a gente dizer aqui que a gente não sabe como o Lucas Evangelista vai voltar. Não foi uma lesão de ligamento, mas é uma lesão muscular grave. A gente está apostando aqui que o Lucas Evangelista vai voltar como estava antes da lesão. E é capaz de ele precisar de mais tempo para jogar como ele vinha jogando. O que eu acho só, assim, para arredondar, não é nem em 2020 que é os 3 porquinhos, Gabriel Menino, Patrick de Paulo e Danilo. 2023 foi o ano da geração Anderson Barros, 20, 21, 20. O Anderson contratou 39 jogadores desde que chegou em 2020. O Alexandre Matos contratou 75 entre 2015 e 2019. O ano que o Anderson Barros menos contratou foi 2023. Ele só contratou o Arthur e o Richard Rios. E é o ano que passou se discutindo por que o Palmeiras não tinha um 5. E o Zé Rafael foi o melhor 5 de todos, depois da saída do Danilo. Então, eu acho que não está aqui o problema. O ano passado foi o maior número de contratações, 9, 701 milhões de reais. E foi o primeiro ano desde 2019 que não ganhou nada. Latifi, já vou me despedir de você, mas a pergunta que você fez para o Marlon foi justamente nesse sentido, né? Falando sobre o setor de meio campo do Palmeiras, que foi criticado no ano passado. Ele ali elogiou os companheiros, falou que tem muita qualidade, claro que vai ter uma disputa para brigar pela posição, mas fato é que esse é um ponto. Lu, a pergunta que eu fiz pra ele era pegando o gancho do time do Palmeiras na final da Libertadores, né? Porque se a gente pega esse time do Palmeiras, só o Andreas Pereira é um meio campista de origem, né? Até conversando com algumas pessoas aqui no Palmeiras, eles falaram, você fez essa pergunta, o Veiga é meio campista também. Eu falei, mas o Veiga não é um volante, né? Um jogador que ajuda muito na marcação. E tem essa questão, ele elogiou muito o Luiz Pacheco, né? O garoto de 17 anos que vai fazer o Palmeiras esfriar um pouco essa busca pelo volante, né? Vale ressaltar que a informação que a gente deu ontem, durante a semana, de que o Palmeiras vai apostar no Luiz, não significa que o Palmeiras não vai contratar mais nenhum volante esse ano. Significa que, nesse momento, não é uma prioridade. E falando sobre prioridade, tem 2 informações legais de mercado para passar para o torcedor do Palmeiras. A primeira delas é sobre a posição de zagueiro. O que eu tenho de informação o Palmeiras está com dificuldade para encontrar esse zagueiro no mercado, porque tem buscado zagueiros de alto nível para fortalecer ainda mais o elenco. Então, por isso que até agora o Palmeiras não conseguiu avançar por nenhuma negociação. A ideia do Palmeiras é trazer um zagueiro que seja melhor que os zagueiros que já estão no elenco, né? No caso, tem o Gomes, o Fux e o Murilo. Então, o Palmeiras não quer trazer alguém que tenha o mesmo nível que o Fux e o Murilo, que é alguém que melhore ainda mais essa posição. E sobre um jogador muito importante do Palmeiras, o Vitor Roque. O Palmeiras ele tem recebido muitas buscas no mercado sobre o Vitor Roque, do futebol europeu, e o Palmeiras está mandando um recado para todo mundo que está ligando aqui na Academia de Futebol. O Vitor Roque não será negociado agora. Pode oferecer o quanto você quiser, o Vitor Roque não vai ser negociado. A gente já tinha essa declaração do Vitor Roque ainda no final do ano passado, dizendo que não queria deixar o Palmeiras nesse momento, mas é um movimento do Palmeiras deixando claro que o Vitor Roque é indispensável nesse time para 2026. Você tem informações sobre Rafael Veiga. Muita gente perguntando assim, Veiga vai pro Grêmio? Veiga vai sair do Palmeiras? O que você tem de mais novo do Veiga? A situação dele é que ele tem contrato com o Palmeiras até 2027, mas existem procuras para que deixe o Verdão nessa janela, né, Hernan? A questão do Veiga, assim, vamos lá. O Veiga não está, o Palmeiras não está colocando o Veiga à venda. O Palmeiras não está colocando o Veiga numa prateleira de liquidação. Venham, queremos ofertas pelo Veiga. Isso é um movimento natural de mercado. O que eu tenho de informação é que, assim, para o Rafael Veiga, um negócio para sair do Palmeiras nessa janela seria fora do Brasil. No entendimento do Veiga, porque ele tem um sonho de jogar fora, jogar no futebol europeu e tal. E aqui eu não quero essa pilha de tipo, imagina, o Veiga já passou do tempo para jogar num Real Madrid, num Barcelona. Não estou falando disso, de Real Madrid, de Barcelona.
falando de uma liga europeia, de uma liga fora do Brasil. O Rafael Veiga gostaria de jogar fora, tem esse desejo. Então, assim, se aparecer uma oferta fora, capaz de abrir uma negociação, dependendo de onde for, qual mercado for, né? No mercado nacional, o próprio Veiga não se empolga muito pelo que eu soube, porque ele tem uma estabilidade no Palmeiras, ele tem uma história lá, ele é um cara muito querido, é um cara que jogou bastante no sacrifício por questões físicas na última temporada, depois voltou sendo protagonista na reta final ali, quando teve as disputas de títulos. Então é um jogador que tem, assim, muita moral dentro do Palmeiras, é um jogador que é muito importante pro grupo do Palmeiras e tem contrato. Então, assim, ninguém está colocando o Veiga ali um selo na testa dele, ó, promoção, estamos vendendo, está à venda. Então é uma situação que é de mercado, é natural, e eu entendo que o Veiga está satisfeito lá no Palmeiras, mas se pintar alguma coisa fora, aí é diferente a conversa. Aqui muita gente falando de Palmeiras, antes de a gente entrar no assunto São Paulo, porque eu sei que o Bruno Andrade tem uma mini informação sobre o Palmeiras, que envolve o Palmeiras. Vitor Roque é um cara que está valorizado no mercado, e você apurou, a gente conversando assim nos bastidores, que ele tem procuras do futebol europeu, mas pode sair, a gente sabe que essa janela de transferência é a mais fraca, ele chegou há pouco tempo no Palmeiras, mas ele pode sair ou não? Não. Vitor Roque não sai do Palmeiras. Mas tem o Chelsea que está de olho, o interesse do Chelsea. Tá de olho mesmo? Ele está numa lista de jogadores observados pelo Chelsea. Tá. Essa é a real. O Chelsea observa um mercado brasileiro de jovens jogadores, olha o mercado argentino de jovens jogadores, e nessa questão de observar o mercado brasileiro, o Chelsea tem ali o Vitor Roque como um jogador que se destacou na última temporada, fazendo gol, sendo convocado e tudo mais. Jogador que já teve uma ida para um Barcelona. Então, todas essas informações, elas estão no Chelsea e, de fato, eles observam. Tem proposta? Não tem proposta. Tá. Tem negociação? Não tem negociação. Com o Palmeiras e nem com o staff do Vitor Roque. E o que me garantem do lado do Vitor Roque é que ele não sai do Palmeiras. Então, assim, esqueçam, Vitor Roque não vai sair do Palmeiras. Essa é a informação. Essa informação bem sucinta. Vitor Roque não sai do Palmeiras, tem procuras da Europa, mas é difícil que ele saia agora. Bruno Andrade, pra gente encerrar o assunto Palmeiras aqui... Só pra encerrar o assunto Palmeiras, claro. O Everton... Pode cravar, o Everton não vai negociar com o Bahia. Não vai negociar com o Bahia, porque saiu muito nos últimos dias. O Palmeiras quer ficar com o Everton. Tá bom. O Palmeiras quer utilizar o Everton. Tem até a informação que se o Everton quiser ficar mesmo, o Palmeiras vai oferecer uma renovação de contrato para ele. Como fez com o Marcelo Lomba. Como fez com o Lomba, né? Aliás, o Palmeiras anunciou ontem. O Abel Ferreira, a comissão técnica do Abel, eles têm muito apreço pelo Everton. O Everton é um cara importante. E muita gente dentro do Palmeiras até vê essas críticas ao Everton exageradas. E entendem que essas críticas partem da rede social e não da arquibancada. Porque assim, o Everton, quando entra no Allianz para aquecer qualquer coisa, o Everton é um cara respeitado pelo torcedor. E aí quando a gente fala de vida real, que é o estádio, que é ali quando a fila que a galera faz, molecada vai na porta do CT esperando os carros saírem para pegar foto e tal. No Palmeiras é uma festa gigante. O Everton é um cara querido pelo torcedor. Agora, existe sim uma situação de rede social que muita gente pega no pé, porque o Everton teve algumas falhas, teve um momento de instabilidade no Palmeiras e muita gente ficou lá com coisa, já deu, aposenta, jacaré Everton e tal, aquela coisa de rede social. Então o Palmeiras vê que, cara, existem críticas exageradas vindas das redes sociais e que isso não condiz com a realidade do jogador. Então ele é um cara que tem muita moral lá dentro. Vou trazer aqui agora mais algumas informações aí do Verdão, abre aspas para uma matéria do Lance. Palmeiras mantém o Everton no planejamento para a atual temporada. Apesar de especulações envolvendo o nome do goleiro no mercado de transferências, até o momento a diretoria alviverde não recebeu ofertas oficiais pelo jogador, que tem contrato válido até o final desta temporada de 2026. Grêmio e Bahia foram algumas das equipes que consultaram a situação do goleiro de 38 anos. No entanto, nenhum dos clubes avançou nas tratativas ou chegou a negociar de fato a saída de Everton do Palmeiras. De acordo com pessoas ouvidas no clube, o Palmeiras vê em Everton uma das principais lideranças do atual elenco, que passou por ampla reformulação no início da última temporada.
O clube só mudará a posição em relação à permanência do goleiro em caso de pedido do jogador. A diretoria entende que não é necessário realizar uma nova reformulação no grupo, apenas ajustes pontuais em setores carentes, o que não inclui a posição de goleiro. Entre eles aparecem o meio de campo, camisa 5, e um zagueiro, uma vez que Mikael será negociado para a equipe do Inter Miami. Enfim, saiu até alguns comentários aí nas redes sociais em relação a Abel possivelmente nessa temporada implantar rodízio de goleiros, que nem é usado ali na Europa, um goleiro joga as Copas e o outro joga a Liga Nacional, na competição nacional. Enfim, vamos ver se ele vai fazer isso no caso do Everton com Carlos Miguel, o que eu acho que está nítido e claro que Carlos Miguel possivelmente será o goleiro titular nas principais competições, tipo Brasileirão e Libertadores. Já a Copa do Brasil possa ser que o Everton realmente atue aí com a camisa alviverde. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!